Olá pessoal, professor Francisco Ataíde aqui para mais um dos nossos vídeos do nosso curso do repertório único, né? Pensando aí na redação, usando a filosofia, a sociologia para melhorar aí o nosso repertório na redação e também trabalhar as propostas de solução. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jürgen Habermas, tá? Jürgen Habermas é um filósofo da segunda geração da Escola de Frankfurt. Vocês já devem ter ouvido falar na Escola de Frankfurt, autores da teoria crítica, né, um instituto de pesquisa social que surgiu lá na Alemanha, por fim dos anos 20, 1930, década de 20 e 30. Um instituto composto por filósofos em sua maioria de origem judia, né, filósofos em sua maioria alemães, mas de origem judia, e que, portanto, naquele contexto de ascensão nazista, enfrentaram inúmeras dificuldades. Bom, o interesse da Escola de Frankfurt, né, o interesse do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, era qualificar, né, ou quantificar e qualificar o modo de vida ou como estava a vida da sociedade alemã naquele contexto. Pois bem, na primeira geração, nós destacamos aí os filósofos Adorno e Horkheimer, são muito importantes, também Walter Benjamin, tá? São alguns dos filósofos mais importantes do século XX, e que tem um pensamento diretamente afetado, né, pelo contexto do período entre guerras, né, e da Segunda Guerra Mundial principalmente. Esses filósofos, de um modo geral, eles têm uma visão mais pessimista, tá, do processo de desenvolvimento humano. A chamada teoria crítica é, na verdade, uma crítica ao projeto moderno de sociedade, né? A ideia de progresso, é uma crítica à racionalização do mundo, né? Onde o homem moderno acreditava que a filosofia, a razão e a ciência seriam capazes de construir um mundo perfeito, acabar com a fome, com a pobreza, com a violência, com a miséria, e que nós sabemos que na prática isso não aconteceu, tá certo? Então, o projeto moderno, racionalista, cientificista não se concretizou, e os pensadores de Frankfurt, de certa forma, vão tentar entender, né, como aquela razão que deveria iluminar, né, a razão iluminista, como o cientificismo, né, o esclarecimento, aquilo que deveria ter melhorado a vida humana, né, aquilo que deveria ter conduzido a humanidade a um patamar de vida melhor, na verdade fracassou, né? Então há uma espécie de fracasso desse projeto da modernidade. E esses pensadores que eu citei para vocês, da primeira geração, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, eles são pensadores bastante pessimistas em relação ao progresso, né? Eles acreditam que uma razão desprovida de moralidade, né, tomou conta da humanidade, uma razão exclusivamente técnica, meramente técnica, que é aquela razão que é capaz de entender como o mundo funciona, mas não é capaz de utilizar moralmente aquilo que aprendeu sobre como o mundo funciona. Então, para dar um exemplo, a razão técnica, ela entende como é que funciona, por exemplo, o manuseio da energia atômica. Isso poderia ser usado para salvar vidas. No entanto, nós utilizamos esse conhecimento para a construção de uma arma de destruição em massa. Então, a razão técnica, ela entendeu esse funcionamento da natureza, né, quando entendeu o funcionamento, por exemplo, da energia atômica. No entanto, desprovida de uma moralidade, não foi capaz de entender criticamente que era preciso utilizar aquilo em favor do ser humano. Na verdade, essa racionalidade técnica, ela fora tomada, né, pelo ideal capitalista, segundo esses pensadores, né, são pensadores herdeiros do marxismo, a teoria crítica, e daí eles acreditam que o sistema capitalista, se apropriando dessa racionalidade técnica, transformou a razão humana em algo meramente instrumental. E aí nasce o conceito de razão instrumental, que é um dos conceitos mais marcantes da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Ok. O nosso filósofo aqui em questão, Jürgen Habermas, ele é um filósofo de segunda geração, tá? O pensamento dele vai se desenvolver bem depois. Ele nasce em 1929 e é um
pensador que está vivo até hoje, ainda hoje é produtivo, atuante, tá certo? E ele faz uma crítica a essa visão pessimista dos filósofos de Frankfurt da primeira geração. Ele também pertence a esse grupo, mas não significa que ele pensava exatamente igual, né? Ele tem uma visão própria sobre a realidade e o que acontece na modernidade. Então, Jürgen Habermas ele vai fazer críticas à leitura que os pensadores de Frankfurt fizeram, né? a essa crítica à racionalidade meramente técnica e instrumental, que eles viram de forma pessimista. Para Habermas não concorda, na verdade, com esse pessimismo. Ele acredita que é possível sim. O pessimismo dos filósofos anteriores a ele, né, Adorno, Horkheimer ou Benjamin, está ligado à ideia de que o avanço científico, tecnológico, associado aos interesses capitalistas de lucro, né, conduziriam a humanidade a patamares cada vez piores. Tá? Eles falaram sobre a indústria cultural, né, a sociedade de massa, e aí uma sociedade plenamente adestrada, dominada, controlada ideologicamente por ideologias totalitaristas ou pela ideologia capitalista do consumo, e que não haveria muito como escapar disso, daí o pessimismo. Jürgen Habermas encontra uma saída para esse pessimismo, né? Como eu disse, ele não concorda com essa ideia, e portanto vai apresentar uma proposta teórica de uma outra dimensão da racionalidade, um outro formato de racionalidade que resolveria o problema, né, do pessimismo, e ao mesmo tempo abriria um leque de possibilidades para a gente pensar de uma maneira muito mais razoável e otimista o mundo contemporâneo. A filosofia de Habermas é uma filosofia genuinamente contemporânea, né, assim, século XX, mas muito forte, principalmente no século XXI e na atualidade. Vocês vão já entender por que eu estou dizendo isso. Então, veja só, o contexto em que Habermas vai desenvolver a sua teoria, o seu pensamento, é um contexto, assim, que nós conhecemos, né? De tecnologias da informação bastante avançadas, onde os meios de comunicação de massa se proliferaram, estão em todos os cantos, onde existe uma força, um poder muito grande por parte do jornalismo, da publicidade, do marketing, da propaganda, que são capazes de influenciar no comportamento da sociedade. Então, levando tudo isso em consideração, levando em consideração esse contexto cultural, o Habermas vai então posicionar o seu pensamento. Tá? No discurso filosófico da modernidade, Habermas, além de fazer suas críticas àquela ideia de razão instrumental, ele apresenta a sua teoria, a teoria da razão comunicativa. Teoria da razão comunicativa. A razão comunicativa, segundo Weber, é uma outra dimensão da racionalidade que seria capaz de resolver aquela problemática da razão instrumental. Essa razão comunicativa, ela é produtora de uma ação comunicativa. Uma racionalidade comunicativa leva a uma ação comunicativa. Vamos entender isso. Habermas é um filósofo que acredita no poder do diálogo, do debate, da discussão, tá? No confronto de argumentos, na dialética da argumentação. Ora, por razões compreensíveis, Habermas escapou à perseguição nazista, né? Sua família escapou ao Holocausto. Então, esse tipo de pensador, ele é completamente avesso a qualquer forma de brutalidade, de violência, de barbárie. E o caminho pelo qual Habermas enveredou seu pensamento foi justamente do diálogo, do debate, da comunicação. Então, por isso, sua teoria, né, alternativa à ideia de razão instrumental se chama razão comunicativa, porque é uma razão que conduz à argumentação, ao diálogo, ao debate. Essa comunicação, ela levaria à busca, ou ela deve primar pela busca de um consenso social, tá certo? E isso geraria, portanto, a chamada ação comunicativa, uma racionalidade pautada em princípios do diálogo, do debate e da argumentação, levam a ações da mesma natureza, ações comunicativas, deliberativas, portanto. Assim, nós podemos dizer que Habermas acabou propondo uma chamada ética do discurso,
um conjunto de valores e padrões procedimentais de comportamento humanos, né, pautados no diálogo, no debate, na busca do consenso, sabe? Onde qualquer discussão seria vencida pelo processo de argumentação dialética. Tá? Então, nesse cenário, toda forma de violência, toda forma de brutalidade ou de barbárie é rigorosamente excluída dessa relação, tá certo? Assim, portanto, chegamos a uma ideia de democracia muito forte e muito defendida por Habermas. Habermas defende a democracia como o único modelo capaz, né, de conduzir as sociedades, se devidamente estruturadas, eu explico já, seria o único modelo capaz de conduzir as sociedades a um patamar de vida razoavelmente aceitável, a uma vida boa, justa e feliz. Como isso seria possível? Ora, primeiro, Habermas acredita na força da linguagem, né? Segundo ele, a linguagem como forma complexa, como a forma mais complexa de comunicação, ela seria capaz de possibilitar aos seres humanos a construção de um modelo de democracia pautado no diálogo, que ele chama de democracia deliberativa. A democracia deliberativa é essa democracia pautada no debate, no diálogo, na argumentação, tá? No poder do discurso, centrada na ética discursiva, na ética do discurso. Habermas vai descrever esse processo a partir de 4 pretensões, ele chamou de pretensões. O que são essas pretensões que denotam, que marcam a chamada democracia deliberativa? Seria o modus operandi, seria a maneira de praticar essa democracia, chamada por ele democracia deliberativa. A primeira pretensão é a pretensão de inteligibilidade, ou seja, toda ação comunicativa, todo processo comunicativo, ele precisa ser o mais claro, o mais transparente possível. Não adianta o discurso ser extremamente rebuscado se ele não será decodificado da outra parte, né, pela outra parte. Então é preciso que essa ação comunicativa ela aconteça de maneira inteligível pelas partes envolvidas. É preciso que eu fale e que eu seja entendido e da mesma forma que eu entenda o meu interlocutor, tá certo? O segundo aspecto é a pretensão da verdade. Ele vai dizer fundamental que todo diálogo, todo debate seja da parte do sujeito, do indivíduo, prime pela busca da verdade, tá? E aí já vai ao terceiro ponto. Primando pela busca da verdade, eu preciso agir, né, comportamentalmente com sinceridade. Eu preciso buscar a verdade com sinceridade, me expor as minhas ideias da maneira mais clara possível e ao mesmo tempo com aquilo que ele chamou de quarta pretensão, que é a correção normativa. Segundo ele, a correção normativa é o respeito a uma contextualização. Todo discurso, todo debate, todo argumento, ele tem uma contextualização. Eu preciso ser claro, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser sincero, inclusive respeitando o que ele chamou de correção normativa, que é, na verdade, a contextualização daquilo que está sendo dito. O respeito a normas e a valores de um determinado contexto, de uma determinada época. Tá certo? E assim, eu delineei para vocês aí a famosa democracia deliberativa tão defendida por Jürgen Habermas e tão importante nos dias atuais. Então vejam que essa noção de ética do discurso, de democracia deliberativa, da ideia de diálogo, de debate, como isso pode ser usado por vocês, né, tanto no repertório, quanto pode ser usado também lá nas ideias de solução concreta para a problematização que você estruturou na sua redação, tá certo? Então, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, façam as anotações e percebam que essa ideia de ação comunicativa, razão comunicativa, democracia deliberativa, esses conceitos podem ser muito importantes e extremamente valiosos para vocês fazerem uma redação com um nível mais elevado, tá certo? Então, beijo a todos, valeu e até o próximo vídeo.